A paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa terceira aula, comunicando o Evangelho com palavras e ações. Primeiro vamos refletir um pouco sobre comunicação, né? É claro que a comunicação ela envolve um emissor da mensagem, a mensagem e o receptor. É claro, feedback, retorno, ruído, aquilo que pode complicar a transmissão da mensagem, por aí vai. Então a gente entende que a mensagem é o próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Deus. Né? E o Evangelho também é aquilo que a gente chama de Evangelho do Reino de Deus. Então nós somos, de certa forma, os emissores dessa mensagem, ou seja, nós precisamos transmitir essa mensagem e podemos transmiti-la de diversas formas. A principal delas é a pregação pública, expositiva, o ensino particular. A gente pode transmitir essa mensagem através do louvor, da música, né? Através do nosso viver, principalmente através das artes, e a gente pode transmitir de diversas formas. Principalmente, a gente tem que entender quem é o receptor dessa mensagem. Né? Então entenda que o receptor é muito importante para a gente entender como que a gente vai transmitir essa mensagem, como que a gente pode adaptar essa mensagem às culturas. Entenda, o evangelho não por exemplo, isso eu gosto muito de usar. Se você for pregar o evangelho na China, o evangelho, como é que vai ser o evangelho? Vai ser querer com que o chinês se torne um brasileiro? Ou seja, você vai pregar um jeito de viver, uma cultura. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa separar o evangelho da cultura. Muitas vezes a gente prega a cultura e esquece do evangelho. A gente prega modos de viver e não o evangelho. Entenda então o que é a mensagem. O evangelho precisa ser entendido como o evangelho do reino de Deus. Sem isso você não entende o que é evangelho. Sem isso você vai pensar que você precisa fazer alguma coisa para poder entrar no reino de Deus, para poder ser salvo. Isso é o principal problema. A gente pensa muitas vezes, até mesmo depois de falar que nós somos salvos por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, a gente fala assim: olha, Jesus voltar hoje, você está preparado para ser salvo, para vê-lo, para ser arrebatado? A gente costuma falar nesses termos. E a consequência disso é sempre um evangelho legalista. Ou seja, você para e reflete: o que eu tenho feito? E aí você percebe que a salvação parece que depende de algo que você fez. Apesar de você falar: não, é Jesus que nos salva. E aí aqueles versículos, né? Em santidade ninguém verá a Deus. E você pensa então que você tem que viver uma vida perfeita da qual depende a sua salvação. Mas a gente precisa entender o que é o evangelho do reino. Não que tudo isso que eu tenha falado esteja errado, mas que ele é muito mais do que isso. O evangelho do reino é você entender que Deus, ao criar o ser humano, a sua intenção era se relacionar conosco. E esse relacionamento foi rompido. Foi rompido quando do pecado no mundo. Quando Adão e Eva pecam, o relacionamento com o Criador ele se desfaz. E então Deus ele graciosamente, misericordiamente, ele vem fazendo alianças com o homem. Então nós temos aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com as 12 tribos, aliança com Davi, a promessa da nova aliança, onde ele tiraria nossos corações de pedra e colocaria corações de carne para que ele pudesse viver entre nós. Esse foi sempre o desejo e o propósito da criação, ou seja, um relacionamento em que a gente pudesse glorificar o Pai vivendo de acordo com a sua vontade. Mas observe que Deus não nos obrigou, ele nos deixou livre, porque o relacionamento tem aquela questão do amor. E o amor, quando ele é obrigado, não é amor. Você não pode obrigar ninguém a te amar, senão isso não seria mais amor. E o evangelho ele precisa ser entendido como o evangelho do reino, porque ele é exatamente isso, viver sob o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo não é uma escravidão, mas é um relacionamento de amor, onde você entende que ser livre é exatamente fazer as coisas como Deus planejou para nós fazermos.
Ser livre é você escolher o bem. Hoje a gente pensa assim de forma errada que você é livre quando você pode escolher fazer o bem e o mal. Mas ocorre que na nossa pretensa liberdade, a gente sempre escolhe as nossas próprias vontades, e isso é o mal. Mas onde há o Espírito de Deus, aí sim há liberdade, como Paulo fala na carta em 2 Coríntios. E aí a gente entende que se você tem o Espírito de Deus, a sua opção, quando você vai decidir alguma coisa, é só sobre o bem. Mas com o pecado no mundo, as nossas escolhas são sempre más. E é aí onde entra o Evangelho. O Evangelho é quando o reino de Deus ele vem expulsar todo o reino do maligno da terra. O Evangelho não é uma promessa de escapar do mundo e viver em um céu imaterial eternamente cantando louvores. Isso não está na Bíblia. Isso está nos filmes da Sessão da Tarde da Globo, isso está em Hollywood, mas isso não está na Bíblia. Isso está na filosofia de Platão, no neoplatonismo, em que as coisas materiais são más, e as coisas, o mundo das ideias é bom, então isso está dentro da filosofia de Platão, isso está nos filmes da Sessão da Tarde, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não é escapar do mundo, o Evangelho é a restauração de toda a criação que Deus fez. Então, o Evangelho é a restauração, é o governo de Deus no mundo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. A gente precisa entender isso, porque senão a gente vai pensar sempre em um escapismo, em fugir do mundo. Mas o Evangelho é a restauração de todas as coisas. É tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Senão a gente vai pensar em uma salvação que foi por mim. Não, Deus ele morreu por mim. Não, Deus ele morreu porque ele estava restaurando a criação. Foi por ele, foi para ele, são todas as coisas. Amém? Então a gente precisa entender isso. Se a gente vive no reino de Deus, como Jesus Cristo vai anunciar lá no Evangelho de Marcos. Marcos 1, versículo 15. Fala lá. Quando João Batista foi preso, Jesus sai ali das regiões da Judéia, vai para Galiléia e começa a pregar o evangelho do reino de Deus. 2 pontos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então esse é o evangelho. Ou seja, Deus ele vai expulsar do mundo o domínio do maligno. Ou seja, ele está construindo o seu reino. E aí você lembra daquelas visões de Ezequiel, onde a glória do Senhor está sobre toda a terra. E aí você lembra das visões de Isaías, em que diz santo, Isaías capítulo 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e existiam querubins, e eles falavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a glória do Senhor está sobre toda a terra. Ou seja, ele estava vendo aquele momento em que o santo ele está realizando o seu propósito, a sua missão. E aí a gente entende que a nossa missão como o despontar desse reino de Deus na terra, a igreja é aquilo, a presença do futuro na terra é a igreja. E então a igreja ela precisa funcionar como a luz do mundo. Quando você está em trevas e vê uma luz, você vê o local para onde você deve ir. A igreja é isso, um mundo em trevas, dominado pelo maligno, e aí você vê a igreja, você vê uma luz, é o local para onde você deve ir. Por isso é usado na Bíblia essa analogia de luz do mundo, sal da terra. Então, o mundo em trevas, as pessoas mortas espiritualmente, precisam olhar para a igreja e ver a luz. E a igreja precisa chamar essas pessoas através do seu modo de viver. Porque o nosso modo de viver valida aquilo que nós estamos pregando. Se nós pregamos que nós somos o reino de Deus na terra e que aquilo que Jesus vai trazer no futuro quando ele voltar vai ser plenamente, nós somos as primícias, como Paulo vai falar, as primícias do reino de Deus. Então, isso precisa atrair o mundo. E aí você percebe o problema. Será que o nosso comportamento como igreja ele está atraindo o mundo para uma vida justa, para uma vida misericordiosa? Não. Muito pelo contrário. O que a gente vê
são problemas graves dentro da igreja. Em muitos locais dando testemunhos melhores do que a gente tem dado como igreja. Que a gente não percebe que a gente tem que viver como habitantes do reino, a gente tem que viver como homens do reino, como mulheres do reino de Deus, ou seja, primar pela misericórdia, pela justiça, pela vontade de Deus no mundo, e aí sermos as primícias daquilo que Deus tem prometido, aquela esperança que todas as pessoas têm de serem tudo plenamente, enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Lembre lá de Apocalipse capítulo 21, João vê na cidade santa descendo, e ali Deus se fazendo presente no mundo. Nós somos a primícia disso. Então nós devemos nos comportar dessa maneira. E você, ministro da palavra de Deus, você tem que dar esse exemplo. Exemplo de ser um homem do reino de Deus. Através da igreja vendo você, ela vai perceber aquilo que ela tem que ser. Tá? Então não é questão da gente ter que fazer tais e tais ações, comportar assim, assado. É questão de ser um habitante do reino de Deus. Isso é o mais importante. E assim a gente comunica o evangelho através das nossas ações. As nossas ações validam aquilo que a gente está falando. A gente está pregando o evangelho do reino, e é as primícias do reino de Deus na terra, ou seja, se Deus for o governante do mundo, tudo vai estar organizado. Então a igreja é o exemplo disso. E a gente precisa viver dessa forma. Você, diácono, você, presbítero, você, pastor, tem que ser o exemplo de ser um homem do reino de Deus, uma mulher do reino de Deus, e assim a gente representar realmente Deus na terra, as primícias do reino de Deus, o evangelho do reino. Amém?